Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite da boate azul. É isso aí, gente. Boate azul. Assassinei mais uma vez Bruno e Marrone, mas essa música é antiga. Essa música é das antigas. Passou um animal aqui na frente, mas eu tenho que desejar paz e amor para ele, fraternidade. Eu tô quase identitário. Minha namorada está me transformando no identitário. Gente, essa daqui é a conversa ao pé do rádio, formato tradicional, daquele jeito que vocês gostam, daquela forma, o formato antigo, primitivo. Hoje é a gente aqui. Quem vos fala é Rubem Gonzalez, como sempre. E façam um favor de se inscrever, o que não vale a pena, porque meu conteúdo está limitado pelos algoritmos do YouTube, mas não custa nada falar, né? Faz de conta é o mais importante de tudo. Hoje temos alguns assuntos, porque amanhã nós temos a live de fechamento da semana. Faremos a live de fechamento da semana, essa semana que teve de tudo. De tudo. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é pedir para vocês se inscreverem no canal de cortes, o nosso canal de cortes. Portal Rubem Gonzalez Drops. O Caio Castro corta todos os programas, retalha e coloca lá. Uma live de 2 horas, às vezes tem 4, 5, 6, 7 recortes. Você não precisa assistir tudo, você olha só o que deseja. Se quiser pegar o conteúdo, fica à vontade. Então, é uma grande facilidade aí. Portal Rubem Gonzalez Drops. Caio Castro está mandando ver lá e fazendo tudo isso aí. Outra coisa, falar das nossas últimas lives aí. Tudo em cima. Bacana. A coesão, o nível de coesão do nosso grupo é muito, muito grande. O nosso café da manhã com o Hélito Calazans foi excelente. Extrapolou. Todo mundo gostou. Não tem treta, não tem nada. Papo é político, único, exclusivamente. Isso é muito importante, a gente manter um grupo coeso. É difícil fazer isso e a gente consegue manter o nível aqui dentro, fazendo exatamente o que a gente faz todos os dias. Discute política, discute as notícias do dia e tenta entender mais ou menos o que está acontecendo. Sem lado, sem bandeira, o lado é o nosso, o mesmo. Todo mundo que pratica o nosso canal, eu chamo de praticar o nosso canal, porque nós temos feito muita coisa ao vivo, tem exatamente esse compromisso de Brasil, de nação soberana. Isso é muito importante e isso faz a diferença. Hoje à tarde estava conversando com o Rogério, Anitta Bilian, exatamente sobre isso. Estamos programando uma live também, eu, ele e o Quintas, também com o André Nunes. O André Nunes é uma live e o Anitta Bilian é outra, para que vocês consigam entender um pouco o que se passa aqui de acordo com a visão geopolítica. O que está acontecendo lá fora tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui dentro, ou com o que deixa de acontecer aqui dentro. E dito isto, seguindo na mesma linha, porque o Rogério fez hoje um vídeo com o mesmo teor, ele fez questão de colocar no ar com o mesmo teor, eu venho aqui comunicar algo que todo mundo já sabe. A morte do Major Olímpio, do PSL, senador por São Paulo, de Covid. Inclusive, o seu assessor de imprensa, o Diego Freire, se encontra muito mal na UTI também, em uma situação crítica. Não só ele,
como o Diogo Freire também. Os dois pegaram Covid, provavelmente numa manifestação que houve aí, contra o lockdown, não é contra o lockdown, é o seguinte, é impossível você fazer o lockdown no Brasil, não tem condições, nós não temos política econômica para isso, nós não temos política social para isso. Então, por favor, o principal que vai ser abordado aqui nessa primeira parte do programa não é a morte do Major Olímpio. Ninguém veio aqui para ficar eterno. Claro, ele era praticamente da minha idade, um ano mais velho do que eu, e morreu precocemente. Eu não tinha nada contra ele. Era um político, no qual eu concordava com algumas coisas e divergia de outras. Inclusive concordava com bastante coisa dele, principalmente no que tange a segurança pública, porque nós foi colocado no nosso subconsciente coletivo um modelo de segurança pública criado pela New Left, vindo diretamente de ONGs internacionais, onde nós temos que odiar as Forças Armadas, temos que odiar a polícia, temos que odiar a tudo e simplesmente tratar a todo e qualquer fascínora ou bandido como vítima da sociedade. Toda vez que a gente vê algum tipo de repressão da polícia, a gente dizer que estão matando pobres e negros, quando essa retórica não é verdadeiramente assim. A situação do Brasil é crítica para muita gente e não está escolhendo cor, e cada vez menos escolhe cor ou raça, ou credo. A situação está ficando triste. Inclusive, talvez por causa disso, o Major Olímpio tenha virado opositor do governo Bolsonaro. Não faço isso querendo angariar simpatia para o Major Olímpio, porque agora pouca diferença faz para ele, ou nenhuma faz. Mas o principal que a gente comenta aqui hoje não é a morte do Major Olímpio, é a morte da dignidade de algumas pessoas. A morte da dignidade dessa New Left escrota, nojenta, cebosa, sebenta. Cansei de ver memes enaltecendo a morte dele, chamando de fascista disso. As pessoas enchem a boca para falar de fascismo sem ao menos conhecer o termo. Não sabem nem o que significa, mas usam a palavra fascismo com uma facilidade muito grande. Se colocam como reserva moral da sociedade. São pessoas puras, imaculadas, que com o seu dedo em riste simplesmente apontam todos que estão errados ou certos se pensarem igual a ele naquele momento. Haja vista que essa mesma New Left, há 3 anos atrás, queria tacar fogo nos carros da Globo, queria atacar o Jardim Botânico, e hoje dançam todos juntos, em verso e prosa, todos abraçados, rostinho colado. Há algum tempo atrás, Gilmar Mendes era o demônio número 1 do PT, o inimigo total, mas bastou cantar a flauta mágica, cantar a música que interessava a eles, e de uma hora para outra o Gilmar Mendes virou o menino querido de toda a New Left brasileira. Essa mesma turma reclamou com todo direito quando o neto do Lula morreu, quando o irmão do Lula morreu, quando a esposa do Lula morreu. Eu vibrei quando no dia que a esposa do Lula morreu, um grupo de petistas, talvez tenha vindo oriundo de outro partido, porque tinham culhões, tinham peito, tinham disposição, atravessaram a rua e moeram de pancada meia dúzia de manifestantes. Eu achei aquilo lindo. Como acharia lindo também que agora alguém do Major Olímpio quebrasse a cara de alguém dessa turma. A falta de respeito pelo ser humano, a falta de respeito pela vida, mostra que a luta dessa gente não é por um Brasil melhor, não é por nada, não se luta por nada. Se luta apenas por boquinhas, por pegar de volta algo seu. Todo mundo querendo sentar na sombra do boi, na sombra do elefante, na sombra da árvore. Todo mundo querendo tirar proveito da situação, mas nada mais, nada menos que isso. Já foi tarde, já era, morreu, menos um fascista, blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Toda essa gente fica cheio de dedos quando alguém rompe a cara de algum manifestante que esteja aí fantasiado de Carmen Miranda pelas ruas de frente a uma família. Toda essa New Left chora lágrimas
quando um traficantezinho toma um tiro na cara, todos eles choram quando há uma repressão, vivem denunciando os crimes contra a comunidade gay. Eu acho que todo crime deve ser denunciado, não só esse. Ficam vivendo em torno dessas pautas, e eis que quando morre alguém, um cidadão normal, um político que recebia todo mundo, não era nenhum radical, nenhum virulento radical anti isso ou anti aquilo. Quem foi deputado junto com ele pode falar, era uma pessoa extremamente acessível. Fico triste de não ter entrevistado ele no canal, estava com ele engatilhado para entrevistar e não entrevistei, foi uma perda muito grande, porque a visão que ele tinha de segurança pública bate muito com a minha. Dane-se quem gostar ou quem não gostar pega um vagabundo e leva para dentro de casa e adota, não estou nem aí. Não vim aqui para fazer gracinha para ninguém. Então, a morte mais lamentada hoje é a morte da moral, da vergonha na cara de bando de covardes que esperam alguém morrer para falar dele. Porque vivo fosse, essa turma aí não chegaria perto para falar isso. Porque são frouxos, são covardes, são bunda moles, não são de nada. São a escória. A escória. E acabando esse assunto, a gente passa para a previsão sombria da Selic e a maldição da inflação. A inflação no Brasil é o pano perfex, pano para tudo, lembra? Antigamente, quando lançaram o perfex, era o pano para tudo, serve para tudo. E a inflação justifica tudo. Vamos combater a inflação. Por que nós vamos combater a inflação? Para quê? Para garantir os investimentos alheios. É para isso que se combate a inflação. Não é para beneficiar o povo. Não é para o pobre coitado que vai ao mercado e tem o seu salário depauperado pela inflação. Não é contra esse tipo, não é esse tipo de gente que as equipes econômicas querem atuar. Não, absolutamente. Vão subir a taxa Selic para endividar mais ainda o Brasil, que só fez se endividar. Paulo Guedes, a única coisa que fez foi aumentar a dívida brasileira, destruir o emprego público, acabar com as garantias profissionais dos cidadãos de bem, atacar a Previdência, atacar o funcionalismo público e, por último, se não bastasse tudo isso, agora a gente corre para aumentar a taxa Selic, aumentar o valor dos títulos do governo e dar mais uma commodity, porque a Selic baixa no Brasil nunca significou nada, porque ela nunca se refletiu no governo, no dinheiro a ser tomado. Absolutamente, esse dinheiro foi carreado para o capital especulativo. Em nenhum momento foi oferecido nas agências bancárias dinheiro barato para investir na produção. Nunca, em momento algum. E a equipe econômica do Paulo Guedes fazendo um trabalho muito bom, sistemático, de sucatear o Brasil, acabar com o Brasil, derrubar tudo, não deixar pedra sobre pedra, uma obra começada por Dilma Vana Rousseff, muito bem, com Joaquim Levy, no segundo governo, ela disse que seria o governo dela. De hoje em diante vocês vão ter o meu governo, tá? E ela fez o governo dela total. E depois veio o Temer para salvar alguma coisa, quase num conluio, e por último, melhor, veio o Bolsonaro como boneco de Olinda, e o Paulo Guedes, que já tinha sido ventilado para ser o ministro da Fazenda de Dilma, convidado por este preferiu um ponto mais à frente, esperar o desgaste maior e vir para sucatear o Brasil. Hoje ele apresenta aí, como coisa linda, como coisa bela, o aumento, e já o aumento da próxima taxa. A próxima já está 3,50, ou seja, não bastou aumentar essa, já tem a previsão, ou seja, o adiantamento de pauta que a próxima reunião do Copom, os juros básicos vão para 3,50. E até o final do ano devem chegar a 7, aumentando enormemente os juros da dívida pública,
destruindo mais ainda o emprego, acabando com tudo e salvando apenas os investidores, mais ninguém. Que é esse que essa turma aí defende. O Paulo Guedes, o cara que disse que toda vez que entra no supermercado ele é aplaudido, homenageado, até porque esse desgraçado, isso nunca pisou no supermercado na vida. Isso não deve nem comer, isso deve ser carregado numa bateria. Deve ter um latão de ódio e você coloca na bateria e vai lá e coloca nele. Deve ser assim que esse sujeito se alimenta. Não tem outra forma. E o André Beltrão renunciou à presidência do Banco do Brasil, tá? Deve ser... E um dos mais cotados para substituí-lo é exatamente, adivinha quem? Hein? Quem vai adivinhar? Paulo Henrique Costa, o homem do financiamento do Flávio Bolsonaro. Sim, o presidente do Banco de Brasília, o BRB, está cotado para assumir o Banco do Brasil. Já era cotado há algum tempo. Aumentou o cacife dele, arrumando um financiamentozinho de 3 milhões e 100 para quem não tem garantias bancárias, por um juro que não existe, na base da camaradagem. É muito bom o pai da gente ser presidente do Brasil. Isso não tenha dúvida, as coisas aparecem. E os favores são pagos de uma forma ou de outra. Isso não é uma ilação, isso é uma realidade. Isso saiu na Gazeta do Povo aqui, saiu em outros jornais, Caderno de Economia, tá? André Brandão pede demissão e dos cotados, tá? Antônio Barreto, Gustavo Montesano e, é claro, Paulo Henrique Costa, o mais cotado de todos, Banco de Brasília, o homem de 6 milhões de reais, 3 milhões e 100 para ser mais exato. Os outros 2.900 Flavinho tinha em casa num cofrinho do dinheiro que recebeu de troco do pão todo dia, estava em cima da geladeira, ele pegou e deu entrada nisso aí. E o assunto principal da pauta que nós temos hoje, somos todos filhos da pauta, de uma forma ou de outra, tá? Vemos falar da virada do Bolsonaro. O que é a virada do Bolsonaro? A virada do Bolsonaro, na realidade, é a resposta de Bolsonaro ao grande número de ataques que ele recebe. Bolsonaro está sendo chicoteado. Estão batendo feio no Bolsonaro. Ocorre, tá? Que não sei se dá tempo. Bolsonaro é um governante fraco, é um governante que dá espaço demais. E parece que ele deu espaço além do limite. Foi um espaço além do limite que ele deu. E nesse vácuo, toda a oposição se acomodou tranquilamente. Bolsonaro prepara a remissão dele diante da opinião pública. Parece que o efeito Lula fez algum efeito. O almirante Flávio Rocha é o novo chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. Eu não sei o que ele entende disso, mas, segundo consta, ele já reuniu os assessores de imprensa de todos os ministérios no Palácio do Planalto, que o Bolsonaro passará, a partir de agora, a ter encontros temáticos com toda a equipe. E para Bolsonaro, a guerra de informação é a mais importante no momento em que pesquisas apontam quedas em sua avaliação. E isso daí é público e notório. Isso tem tudo a ver com o efeito Lula, tem tudo a ver com o efeito Globo, tem tudo a ver com o efeito devastador do Bolsonaro, que tenta uma coisa dúbia. Bolsonaro tenta, ao mesmo tempo, passar uma condição de um defensor extremado da pátria brasileira, da nação, da União, de todo o Estado e dos brasileiros, por conseguinte, porque nós somos, a nação é a soma de todos nós, e ao mesmo tempo entrega toda a sua política econômica para um grupo entreguista da pior espécie.
Bolsonaro tem uma ideia um pouco fora da curva em relação à Covid. Não o critico por isso. Ele não atrapalhou em momento algum todo o processo de combate à Covid. O pior que ele fez foi agora, no começo do ano, não ter programado no orçamento da União de 2021 a ajuda de custo. Eu falei isso em outubro e acertei na mosca. Ele aceitou o conselho de Paulo Guedes, atrás de dinheiro, atrás de investimento, atrás de sucatear o Estado, e quebrou a cara. Levou muito tempo para reagir. Levou tanto tempo para reagir que o Lula saiu do sarcófago, o STF, de uma forma ou de outra, reabilitou, mesmo de forma capenga, de forma torta, de forma a salvar o máximo do judiciário possível e, se possível, salvar tudo, salvar anéis e dedos. Lula é relançado como a grande solução para o Brasil. E a campanha é maciça. As pesquisas de opinião pululam pela rede, estão em todo lugar, e realmente Bolsonaro fica em xeque pela sua inação, em xeque pela sua falta de atitude, em xeque por não ser um estadista ou nada perto disso. Infelizmente, Bolsonaro entende pouco o cargo que ele ocupa, a magnitude, e hoje se vê totalmente perdido. Totalmente perdido. Ele não sabe. A única luz que havia no horizonte do Bolsonaro se chamava Donald Trump. Donald Trump, ele atuava como se fosse um ajudante de ordens dele. Ele atuava como se Donald Trump fosse o patrão e ele o empregado. E Donald Trump perdeu a direção dos Estados Unidos e ele não sabe para onde ir. No começo, Dudu Bananinha fez o que achou que era melhor, continua apostando todas as fichas, mesmo a gente já sabendo que a situação lá era irreversível. Bolsonaro continuou dobrando a aposta até quebrar a cara. Hoje ele tem Biden de um lado e ao outro lado ele precisa da ajuda do Putin do outro. Acontece que Biden não é Trump. Biden simplesmente vai para a rua e joga uma pedra na vidraça do Putin. Isso eu vou falar amanhã, não vou falar hoje. Quebra a vidraça do Putin, xinga o Putin e chama ele para a rua para brigar. Todo mundo sabe que o Putin não é de briga. O Putin não gosta de brigar, o Putin gosta de bater. E quem gosta de bater não vai para a rua trocar papo com os outros. E nessa brincadeira toda, Talkei ficou perdido. Talkei não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Está totalmente perdido. Então ele vê agora a tentativa de virar a sua imagem dentro da mídia, dentro da blogosfera, dentro de toda a comunicação do Brasil, já que a comunicação oficial, aparentemente, na sua grande maioria, esmagadora maioria, já elege e canta o nome de Lula para presidente em 2022. Vai ser difícil sair dessa, capitão. Vai ser muito difícil. Nós avisamos aqui há muito tempo. Estamos batendo nisso há muito tempo. Demos o caminho há muito tempo. E parece que o Bolsonaro se contentava em aparecer como presidente e aparecer na fotografia e fazer discursos vazios, uma vez ou outra caçando um comunista, uma vez ou outra tentando impingir alguma coisa de ruim à Venezuela e, na maioria do tempo, ou na sua totalidade, sem saber muito bem o que está fazendo ali. Quando eu não votei em Bolsonaro, não foi por preconceito disso, daquilo ou daquilo outro. Foi exatamente por causa disso. Obtusidade e falta de capacidade de fazer algo. O que eu pensava que ele não teria condições de fazer, ele realmente atendeu todas as minhas expectativas. Ele não tem mesmo. E assim vamos ver o que caminha, o que anda. Amanhã a gente completa esse papo, amanhã vai ser live, vai ser ao vivo.
Amanhã vocês perguntam, eu respondo, não tem problema. Vou ver se coloco a Michele aí para anotar as perguntas. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre essa situação triste, lamentável do Major Olímpio, da morte dele e da morte da ética e da dignidade de algumas pessoas que se mostraram que são da mesma estirpe e vieram do mesmo lugar e foram feitos da mesma matéria-prima que os piores dos bolsonaristas. Vocês são todos iguais. Uns foram feitos com a mão, outros foram feitos com a outra, mas a matéria-prima é a mesma. Vocês são lixo, vocês são um chorume. É isso que eu tenho que falar para vocês. E quanto ao Bolsonaro, espero sorte, essa sorte que não vai vir. Mas, de qualquer jeito, lhe desejo sorte. Não desejo mal a ninguém. Não carrego isso no meu coração. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Fui!